fora da Copa do Brasil. Viver uma paixão, às vezes, exige esforço. Estamos de moto de São Gonçalo, 6 horas de viagem. Quando enfim chegou a Belo Horizonte, o Lucas e os outros torcedores do Flamengo descobriram o que o Filipe Luís estava planejando na escalação para enfrentar o Atlético Mineiro. Ela foi surpreendente. Alguns jogadores não poderiam começar, a Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo. Aí chega aqui a escalação, Everton Araújo, Cebolinha. A parte do Cebolinha eu não gostei muito, não. Everton Cebolinha, que ficou fora dos 4 jogos anteriores, que teve problemas físicos nessa temporada e não jogou no segundo semestre do ano passado por causa de uma grave lesão no tornozelo esquerdo. Foi muito complicado, ainda tem requisito outro, até existiu uma dúvida se eu jogava ou não no sintético, né, porque acaba atrapalhando um pouco. Terminaria com o Cebolinha, uma jogada que nasceu ainda no campo de defesa, trabalhada com todo cuidado, até que a bola chegou ao Plata num lance que teve beleza no passe e na finalização. Cebola, na categoria, com extrema calma, fez o drible. Plata, Cebolinha, que drible curto, tocando por baixo de Ederson. Gol muito importante para mim, é um gol que dá confiança. E o pessoal que estava cornetando o Cebolinha, cadê? Estava fazendo festa graças a ele. Lindo gol para matar a saudade, já que o Cebolinha não marcava desde maio. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Mas um gol não bastava. Essa diferença levaria a decisão para os pênaltis e até de falta o Cebolinha tentou evitar que chegasse a esse ponto. O xará dele, o Everton Araújo, também. Beleza de bola, Everton Araújo clareou para chutar pro gol. Assim como Pedro. Pedro girou, bateu pro gol, subiu. Desperdiça uma grande chance, Pedro. O jogo foi ficando aberto, mas todo mundo desperdiçava as chances que apareciam. Para o Atlético, um empate bastava e o chute do Scarpa poderia ter classificado o Galo, mas só se tivesse subido um pouquinho menos. No travessão! Depois o Rossi teve que lidar com a força do Guilherme Arana e a sutileza do Hulk. Hulk tentou de letra! A bola ficou entre as pernas do Hulk. Com a pressão do Galo, Filipe Luís começou a usar o banco de luxo que tinha à disposição. Entraram Samuel Lino, Saul, Arrascaeta, mas foi o Wallace Ian, uma cria da base, quem esteve mais perto de levar o Flamengo para as quartas. Só que a cabeçada foi para longe. Depois, ele ficaria novamente frente a frente com o Everson, na decisão por pênaltis. Todo mundo foi acertando, até que o Rossi pegou a cobrança do Júnior Alonso e o Everson, a do Samuel Lino. O Igor Gomes não desperdiçou. E a última cobrança do Flamengo foi do Wallace Ian, o mais jovem dos cobradores. 20 anos. O Wallace fez uma grande partida. Ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. Nos jogos anteriores contra o Atlético, ele ficou marcado por momentos de provocação que irritaram Hulk e Lianco. Mas dessa vez, quem saiu chateado foi o Wallace. O pênalti, o Wallace Ian! Todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar um certo momento. O importante é levantar a cabeça. E o Everson mudou de papel para o último ato. Lá foi Everson para a bola. Um duelo de goleiros. E ele marca. No estádio em que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil de 2024, encerrou a participação em 2025. Ederson pega pênalti. Bate o pênalti, faz! Everson classifica o Galo! Temos aí 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Perfeito. O Cuca já está comparando, como a torcida também, por causa da memória, né, e o carinho, o Cuca já está comparando o Everson com o Vitor. Disse que sim, estão no mesmo caminho. O Vitor foi tão importante também naquela campanha da Libertadores, quando virou o São Vitor, né, em 2013. E ontem o Everson salvando no gol e na cobrança. Foi o gol que classificou o Atlético Mineiro. Você pega 4 tempos de jogo, na minha avaliação, o Flamengo foi melhor em 3. O segundo tempo da Arena MRV ontem foi um jogo muito laicar.
Eu acho, inclusive, que o Galo foi melhor do que o Flamengo, mas poderia ser 55-45, Se o por aí. Hulk tá minimamente calibrado ali, ontem ele decidia o Sim. jogo errando coisas que a gente não vê. Errando, né? Falhando Mas em falhando, definições. exatamente. Então, assim, quando você, em jogos de alto nível contra adversários gigantes, você não pode dar o luxo de entregar gols para adversários, como o Flamengo entregou e possibilitou o Galo de fazer o gol que deu a vitória no jogo do Maracanã. No jogo de volta, o Flamengo fez 1-0, era melhor no jogo, o segundo tempo foi muito equilibrado, para mim, com o Galo melhor. E definição nos pênaltis. Definição nos pênaltis, cada um ganhou um jogo, na definição dos pênaltis o Galo foi melhor. O Saul, o Emerson Royal e o Samuel Lino, no jogo de ida, uma semana atrás, eles ficaram no banco, tinham acabado de chegar. Não que agora já tenham tanto tempo assim pra gente falar que agora já deu tempo, já treinaram, já estão entendendo. Não, tem... O fato dessas contratações terem sido feitas agora, Vini, pode ser também, e a gente, ontem inclusive na transmissão, isso era destacado o tempo inteiro. A gente está falando de um time de muito peso, muito bem montado, quantitativamente e qualitativamente, um time muito caro. Só que de contratações que acabaram de chegar. Isso também pode ter atrapalhado, Vini? Eu acho que entre contratar e não contratar, eu acho que é sempre melhor você se reforçar, especialmente se você trouxer jogadores desse nível, desse quilate. E se você conseguir contratar com maior antecedência, para eles já irem se ambientando, já irem se entrosando com o resto do time, é melhor. Mas o Flamengo não conseguiu. Né? E acho que isso tem um peso sim, até para que o Filipe Luís pudesse rodar melhor o elenco, né? Especialmente se você tem essa prioridade no Campeonato Brasileiro. Se esses caras tivessem chegado antes, o time, entre aspas, reserva, com titulares poupados, ele seria ainda mais forte. Né? Então acho que isso pode entrar na conta sim, mas eu acho que o Flamengo trouxe quando deu. Se desse para trazer antes, ótimo, nota 10, não foi o caso, não foi possível e paciência, mas assim... não acho que dê para colocar na conta dos reforços terem chegado tarde. Eu acho que mesmo sem os reforços, o Flamengo tem o melhor elenco disparado do futebol sul-americano. E acho que poderia, se quisesse jogar a Vera as duas competições, eu acho que daria para ter avançado sim. Tanto é que caiu nos pênaltis, né? Um jogo muito igual. Exato. Aliás, está lá no nosso GE. Globo, é bem bacana. 7 erros que levaram o Flamengo à eliminação da Copa do Brasil. E esse das contratações, logo na semana passada, quando a gente falava dessas chegadas, isso me chamava a atenção. São nomes excelentes, mas que, de repente, já podiam estar... O Carrascal, por exemplo, era um, né? O Flamengo queria contar com ele já para a Copa do Mundo de Clubes. Podiam estar no Flamengo há mais tempo e, de repente, a história era... De repente, né? Porque é uma árvore de si. Mas tem lá, os 7 erros, tá bem bacana. Para quem quiser, ge.globo. E já vamos entrar na história do pênalti e do Wallace ter batido o último. Vamos ao campinho, então, para a gente entender como o Flamengo veio a campo nessa partida de volta contra o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo foi com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Jorginho e Everton Araújo. Como vem crescendo o Everton Araújo, hein? Joga muita bola. Muita bola, porque a gente está falando de um time, a gente já falava disso antes, mas agora de um time ainda mais recheado e ainda assim ele está aparecendo muito bem. O Wallace, Plata e Cebolinha e Pedro lá na frente. Esse foi o Flamengo inicial do Filipe Luís. Esse é, dentro deste Flamengo tão bom, o melhor Flamengo, Raed? Pro jogo de ontem? Lembrando que não tinha nem o Bruno Henrique, nem o Luiz Araújo, né? E aí você também não tem o De La Cruz, você não tem o Pulgar, você... Então, eu, teoricamente, assim, pensando no elenco do Flamengo, a lateral direita eu acho que está em aberta disputa. O Royal e o Varela, para mim, são o mesmo nível, da mesma maneira como a lateral esquerda, o Ayrton Lucas, o Vinha e o Alexandre. Para mim, quem jogar ali a camisa para cima, quem pegar primeiro entra em campo. O Everton Araújo, por mais que esteja crescendo, não imagino que vá assumir uma titularidade. Para mim, vai ser Jorginho e ou Pulgar, ou De La Cruz, ou o próprio Saul jogando por dentro. A gente já viu que o Saul jogando pelo lado de campo não entrega tanto quanto se imaginava. E aí você vai ter ali na frente uma disputa, para mim, entre... O Arrascaeta seria o titular dessa equipe, né? Preservado no jogo de ontem por causa do gramado sintético. Na direita você vai ter uma disputa entre o Plata e o Luiz Araújo, também uma disputa bem igual. E na esquerda entre o Cebolinha e o Samuel Lino. Então, se era o melhor Flamengo pro jogo de ontem, eu não sei. Agora, o quarteto ofensivo do Flamengo no primeiro tempo entregou muito futebol. Muito. Cebolinha jogando o fino. Vamos às substituições, então, porque o
Filipe Luís mexeu assim. Aos 12 minutos do segundo tempo, ele tira o Cebolinha e coloca o Samuel Lino. 7 minutos depois, ele tira o Plata e coloca o Saúl. E tira o Pedro e coloca o Arrascaeta. Essas foram as substituições do Filipe Luís para esse jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. É exatamente sobre isso que a gente falava. Ó, sai o Cebolinha, mas entra o Samuel Lino. Acabou de chegar, ainda precisa de um ritmo, mas compromete o nível? Absolutamente. Sai o Plata e entra o Saúl, mesma coisa. Sai o Pedro e entra o Arrascaeta, mesma coisa. Então, assim, esse é o elenco do Flamengo. Era sobre isso que eu falava quando destacava o Everton Araújo. Porque ele está aparecendo muito bem. Eu concordo com você. Talvez, com todo mundo num ritmo bacana, já adaptado, a gente não fale dele como peça titular, mas falará dele dessa maneira. Independente da mexida, entrando o Everton Araújo, não haverá comprometimento de nível de jogo, porque ele vem aparecendo muito bem. Principalmente se ele casar ali o jogo dele com o Jorginho, que eleva também o nível do jogo do Everton Araújo, de qualquer jogador que jogar ali do lado dele. Então, quando você coloca o Everton Araújo e o Alan, por exemplo, o Alan, você já não tem um jogo tão bom dos dois volantes do Flamengo. Mas aí eu acho que passa muito pelo jogo do Alan, né? Pelo complemento. Quando você fala em duplas, a gente por muito tempo falou, dupla de ataque. Então, uma dupla ela tem que complementar a outra. A dupla de zaga, uma dupla tem que complementar a outra. Então, mas é melhor pro Alan ter o Everton Araújo do que o contrário, né? É melhor pro O Alan ganha tendo o Everton Araújo, mas Não, o Everton Araújo tendo o Alan... O Alan ganha tendo o Jorginho do lado, o Everton Araújo mas também. Com certeza. Eu também. O Filipe Luís rebateu as críticas porque o Flamengo está vivendo um momento meio esquisito depois da Copa de Clubes, né? Vamos ouvir. Estão dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. Desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste, porque se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então, quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. E não dá para chamar de resultado negativo, gente. Embora a gente esteja falando de uma eliminação. O Flamengo venceu na Arena MRV, um time muito bem treinado, com uma defesa excelente, como destacou o Filipe. E eu tô com ele quanto às críticas e às razões. Um time muito bem treinado, com uma marcação excelente, em vários momentos dobrada, uma marcação muito assertiva e ainda num dia de não tanta inspiração de Hulk.